Oi, gente, espera um pouquinho, tá? Vocês entrarem. A luz aqui tá pegando um pouquinho, né? Vou deixar aqui. Aguardar um minutinho, então. Falta um pouquinho menos de 30 segundos aí para a gente entrar e vou liberar a sala para quem já for assistir, então, online, tá, gente? Pronto. Prontinho para a gente começar. O arquivo dessa aula, pessoal, eu já deixei, então, postada lá no Moodle, tá? Tá já o arquivo, e aí depois eu já, em seguida que a gente terminar a aula, eu já anexo a gravação, ok? Vou abrindo aqui então o arquivo para a gente compartilhar, tá? Bom, deu 19h01 aí, conforme vocês forem entrando, tá? Dá uma boa noite aí para mim que eu vou cumprimentando vocês também, tá bom? Bom, pessoal, hoje, então, o nosso tema seria comportamento, né, dos insetos, e a gente vai falar um pouquinho. Então, já tinha avisado vocês ontem, né, ontem não, esses dias aí, que a gente falaria também de um outro arquivo que eu tinha encontrado, e que ele é muito legal, tá? Então, ele fala sobre comportamento de insetos, né? Então, o subtítulo é o papel do genes e do ambiente. Se der tempo, a gente esmiuça aqui, eu prefiro fazer até uma certa parte aqui, porque tem muita coisa aqui que a gente pode discutir também depois em sala de aula, tá, gente? Bem legal a gente tá vendo esses tipos de trabalho aí que a gente consegue captar aí e que vem adicionar um pouquinho mais para a gente, tá bom? Bom, já está lá para vocês disponível esse arquivo, tá bom? E nós vamos ver aqui, então, o que é que esse autor traz para a gente de informação sobre comportamento de inseto, papel do genes e do ambiente também, tá? Então, ele já inicia aqui com uma foto, né, de um canibalismo ocorrendo aí em larvas de uma mesma espécie. É o Alessandro M. Gontijo, é um artigo novo, né, da Universidade Federal de Viçosa, 2019, então bem recente aí, tá? A parte 1, então, ele começa a falar, né, que ele trata, então, realmente sobre essa influência dos genes no comportamento dos insetos, né? A gente nem espera que isso ocorra, né, ou de que forma ele ocorra, a gente até imagina, tá, né, que exista já previamente esses tipos de comportamento, e alguns talvez sejam inatos depois, né? Mas que a gente vai dar uma olhadinha aí o que ele traz para a gente e se a gente já antecipava esse tipo de conhecimento, né? Imaginava também, pelo menos, alguma coisa a respeito disso, né? Então, ele fala que nesse primeiro segmento, nós veremos, então, os genes, ó, como esses genes podem afetar a forma que os insetos se comportam, né? Diante de diversos contextos aí ecológicos. Antes de mais nada, é importante entendermos o que significa dizer que os genes podem influenciar o comportamento dos insetos. Os genes carregam, então, a gente sabe que genes, né, é um pedacinho, né, são partes do nosso DNA que realmente vão carregar ali aquelas sequências de bases que são nada mais que receita aí para produção de proteínas, né? A gente sabe que é imprescindível essas proteínas e que elas derivam, então, desses genes que estão lá no nosso DNA, né? Importantíssimas, então, né?
exemplo, dentre essas proteínas, neuropeptídeos, que estão relacionados, então, né, a proteínas nervosas relacionadas ao cérebro, né, e hormônios também, tá? Aos quais, e a gente sabe que a gente tem, né, essa influência hormonal, e por que não os insetos também, né? As quais, né, podem muitas vezes controlar direta ou indiretamente, né, interação com o meio ambiente. É lógico que o meio ambiente também interfere. A gente é toda um produto dos nossos genes, do que eles trazem para nós de herança, mas que o meio ambiente também interfere muito, então, em nossos comportamentos, nas nossas adaptações, então, diante dos enfrentamentos da vida, né? De onde nós vivemos, tá bom? Então, aqui, ó, os genes carregam em sua sequência bases da receita para a produção de diversas proteínas, tá? As quais muitas vezes controlam diretamente ou indiretamente, né, o comportamento dos insetos. Então, capítulo examinará uma amplitude de estudos que analisam a influência dos genes sobre o comportamento de insetos, envolvendo abordagens científicas, convencionais e moleculares também, tá, gente? Então, não só aquilo de ficar a nível de experimentação, de ensaios, né, colocando esses insetos em um local ali e analisando, vendo o tipo de comportamento que ele terá diante de uma situação, mas que também, olha, esses estudos a partir, né, disso aqui, também se estude as vias moleculares, o que ocorre a nível molecular que faz com que esses comportamentos sejam mudados, então, tá? Diferenças em expressão gênica e comportamento. Então, aqui ele cita já um exemplo sobre com as borboletas monarca, tá, gente? Então, Danaus Plexippus, né, que é da ordem Lepidoptera, então guardem aí, borboletas são da ordem Lepidoptera, tá? Anualmente, então, ele começa a dar aqui as explicações que elas voam milhares de quilômetros desde lá do Canadá e Estados Unidos ao México, então. Por quê, gente? Canadá e Estados Unidos, olha, Canadá é extremamente frio, né? E Estados Unidos, e vem para México. Para quê? Escapar do frio, então, tá? Então, que ocorre naqueles dois primeiros países que nós já falamos, né? Então vem para o México, que é um local muito mais, né? Que tem aí uma temperatura mais agradável, tá? Deixa eu só ver se não. Gente, só um instantinho, deixa eu pausar aqui com vocês, deixa eu só ver uma mensagem que é do laboratório, pode ser alguma coisa importante. Só um pouquinho, tá, gente? Paciência, só um pouquinho. Passei aqui, não sei se é o que ele está precisando, mas vamos lá, gente. Então, olha lá, as borboletas elas saem lá daquele local frio e vêm para cá, para o México, então, porque é um local mais quente, né? Interessantemente, observa-se a ocorrência de duas formas dessa borboleta durante o ano, então. Uma denominada forma de verão e outra que é chamada de migratória. A última ocorre no outono, que é essa migratória.
O que diferencia as duas formas, então, é que a forma migratória apresenta deficiência no hormônio juvenil, a qual vai resultar em quê, gente? Em uma diapausa reprodutiva e longevidade prolongada. Essa diapausa quer dizer que eles entram em um tipo de hibernação. Entrando em hibernação, eles diminuem o processo metabólico deles e faz com que eles, tipo, adormeçam, parem no tempo, então, tá? Resolveram responder. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Bom, então, olha lá, pessoal. Então, o que que acontece? Se ela dá um time ali na vida dela, o que que acontece? Ela, é lógico que vai ter uma longevidade maior, né? Porque ela para no tempo e depois, na hora que tiver num ambiente um pouquinho melhor, ela retorna, então, né? O que favorece também o quê? A migração das mesmas, então. É, Aí, aqui, olha, a diapausa reprodutiva da forma migratória persiste durante o tempo de hibernação no México, então. E com o início da primavera, elas se reproduzem e sua prole forma a de verão, então. Começa o retorno lá para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, aí, né, nesse momento que ela entra, espera que aquela época, então, de onde elas vieram, né, de migração, que é os Estados Unidos e o Canadá, já estão com temperaturas bem, né, mais favoráveis para elas, tá? Então, olha lá, aí retornam, né, com sua prole, que é a forma de verão, então, por isso que tem duas denominações, então. Sabe-se que as borboletas monarcas usam os raios polares do Sol como bússola que as orienta na direção correta, então, seja durante o voo migratório para o sul ou para o retorno delas, então, para os Estados Unidos, né? Pesquisadores têm tentado compreender a influência, então, dos genes sobre o comportamento de migração, né? O comportamento migratório delas, comparando a expressão gênica, que esses genes, né, possivelmente deste comportamento, que é comum para as duas formas migratórias, seja aquela migratória que saiu, ou seja aquela né, que foi então gerada a partir da migratória, que é a chamada forma de verão, então. Zhu et al., olha, observaram 3 genes envolvidos no aumento da atividade do hormônio juvenil, que é o que segura a diapausa, faz com que ele não se desenvolva e permaneça mais juvenil, mantendo a sua, né, a sua vida, a sua longevidade, então. Então, olha lá, esses genes, então, ó, né, juvenil, eram chamados de upregulate. Eu não sei ler também totalmente, são umas palavras bem, né? Que é o quê? Induzidos a se expressar mais, né? Então, esses juvenis, esse hormônio juvenil, ele era induzido a expressar mais, e quando ele esse hormônio, então, descarrega com mais intensidade, foi como eu falei, quando o inseto passa
então, por metamorfose. Então, ele tem que ter essa chuva de hormônios, né? Que é o outro, que é o hormônio da muda, para que ele cresça. E o que é que faz com que ele não cresça? O hormônio juvenil. Então, o hormônio juvenil estando em alta, ele entra nesse processo de diapausa, né? Então, esses hormônios atuando, ó, na forma de verão das borboletas, quando comparado com a forma migratória. Mais tarde, Zhu ainda, olha, após tratar borboletas, né, da forma migratória com hormônio juvenil, não observou nenhuma mudança de comportamento migratório, nem tampouco a inibição do efeito da diapausa reprodutiva. De qualquer forma, nesse mesmo estudo, Zhu obteve, então, resultados reveladores e que explicam melhor a influência dos genes sobre o comportamento migratório, então, da monarca, né? Através de uma análise de microarray, deve ser isso, né? Eles observaram que os perfis de expressão gênica revelaram um conjunto de 40 genes, cuja expressão diferencial no cérebro se correlaciona com o comportamento de voo da forma migratória. Independente do nível de atividade que esse hormônio juvenil tenha, então, desta forma, separando molecularmente o comportamento das borboletas da forma de verão daquelas da migratória. Então, olha, os resultados desse experimento todo sugeriu que o ambiente somente não seria capaz de regular o comportamento migratório das borboletas, então, monarca, e que os diferentes comportamentos de fato têm uma base genética. Então, ele comprovou que ele não conseguiu, né, colocar, então, inibir o comportamento migratório, mas ele comprovou que diferentes comportamentos, ó, têm base genética, então, tá? Então, esses trabalhos também servem para ilustrar as diferenças na expressão gênica de determinados genes em diferentes estágios de vida, então, sejam eles de larva ou, né, até chegar ao adulto, tá? De um mesmo indivíduo, podem explicar as diferenças em comportamento também. Em um trabalho similar com abelhas, olha, então, Sahar documentaram que a mudança de comportamento de abelhas operárias, que cuidam, então, das tarefas, né, que isso fica a encargo delas, de limpar, alimentar as larvas jovens, né, para o comportamento de forrageamento, que é quando elas vão buscar alimento para dentro, vão buscar pólen, né? Ocorre mediante o quê? O aumento da expressão de um gene chamado FOR. FOR já vem de forrageamento, tá, gente? Então, elas são ali operárias e elas, né, muitas delas estão ali encarregadas de limpeza e de alimentação. E quando esse gene se expressa em maior quantidade, ela então sabe que é momento de forragear e vai buscar alimento, tá? Então, esses achados, ó, de fato, corroboram então com a teoria que a variação de alelos pode produzir diferentes fenótipos, então, comportamentais. Os comportamentos, eles dependem, então, da variação desses alelos aí, né, em relação a esses tipos de comportamentos aí, tá? Enquanto que as mudanças na expressão de um mesmo gene pode influenciar o início de um comportamento específico nas diferentes idades de um organismo, que isso pode mudar também de acordo com o estágio, né? Seja de larva, de adulto, né? Ou mesmo dentro de uma faixa etária de adulto, esses genes vão
vão se expressar de formas diferenciadas. Aqui mostrando como que essas monarcas chegam lá no México, né, e se aninham. Existem também, é claro, no México, vegetação, as quais elas têm essa especificidade de ficar também. Dizem que é muito lindo, é muito bonito, quando elas, então, chegam aí migrando dos Estados Unidos e do Canadá para o México. É muito legal e me parece que é até um momento festivo também lá do México, tá? Genes e comportamento do forrageamento, né? Isso é, como genes e como que ele ocorre aí durante esse comportamento de busca de alimentação, tá? Outra abordagem é avaliar a influência que esses genes têm sobre os insetos sobre o comportamento dos insetos, é submeter aqueles indivíduos da mesma espécie ao mesmo ambiente, né? E subsequentemente estudar o seu comportamento. Então, no mesmo local, sem estar colocando grupos da mesma espécie em situações diferentes, a situação é a mesma, o ambiente é o mesmo, tá? Então, vamos ver se eles se comportam da mesma forma. Por exemplo, então, Belli e Skolovsky, né, produziram em laboratório duas estirpes diferentes geneticamente uniformes, tá, gente? Então, quase que 100% ali, todas, quase que clones, né? De uma mesma espécie de drosófila. Drosófila é a mosquinha da fruta, tá, gente? É um dos insetos mais estudados, tem cromossomo grande, então esse DNA foi melhor estudado, ele é todo, o genoma todo desvendado, então por isso que também é um modelo de estudo, tá? Da mesma forma, a drosófila, onde a larva, né, onde a larva de uma percorria, então, grande distância enquanto alimentando, chamada de hover, né? E a larva da outra não se movia significativamente, que então é chamada então de sitter, tá? Deixa eu só ver se a Elaine está. Ah, tá. Não, acho que ela está só se justificando aqui, tá? Então, aqui se locomove bastante para comer, né? Dá tudo da mesma espécie, é chamada de rover, e a que não se locomove muito é a sitter. Quando as larvas quando a larva, opa, desculpa, quando as larvas destas duas estirpes, então, foram mantidas sobre as mesmas condições ambientais em laboratório, aquelas com fenótipo rover, que é as que se movimentam bastante, percorreram uma distância 4 vezes mais longa que o fenótipo sitter, quando colocadas em placa de Petri com alimento. Subsequentemente, os adultos destas duas estirpes foram permitidos se cruzarem, do qual todas as larvas da primeira geração, tá, gente? Logo que essas duas se cruzaram, o produto delas é o F1, que é a primeira geração. Apresentaram que tipo de fenótipo? Apresentaram o do rover, né? Apesar, né, aquelas duas primeiras larvinhas, a que se movia bastante, a que se movia pouco, cresceram, viraram adultos e colocaram para cruzar, tá? Com esses fenótipos diferentes, que é o rover e o sitter. Cruzaram e a prole F1 que saiu desses dois indivíduos, qual comportamento ia ter, gente? Tiveram o comportamento de rover, de que se locomover bastante para se alimentar, tá? Quando estas larvas atingiram a fase adulta e cruzaram entre si novamente, ó, então, né, a gente já tem outra etapa,
elas produziram uma geração que é o F2, né? Onde proporção de larvas rover para larva sitter foi de quê? 3:1, gente. Então, rover ainda continuou dominando. Então, esses resultados indicam que o fenótipo rover carrega, então, 2 cópias do alelo dominante. Tem que ser lá as letronas maiúsculas, porque para ele suplantar, né, o outro alelo que movimentava pouco, ele tem que ser o dominante, né? Então foi isso que foi dito. Então o rover é dominante, né, de comportamento do forrageamento, então da espécie, enquanto o sitter deve carregar o alelo recessivo, que é o azinhazinho, né? Para essa mesma característica. Este estudo é desta forma um exemplo concreto de que a diferença entre 2 tipos de comportamento pode ocorrer devido à diferença na informação genética contida em um único gene. Então, hoje se sabe que esse gene FOR, que é o de forrageamento, em específico, se localiza onde, gente? No 2º cromossomo dos 4 cromossomos possuídos pela Drosophila melanogaster, que é a mosquinha da fruta, aquela de olhinho vermelho. É uma miserinha de mosquinha, né? Minúsculazinha, ela dá muito nas bananas maduras da gente, que a gente tem em casa. Então, bem legal isso, ó. Isso aqui é aquela primeira que se locomove pouco para se alimentar, e essa, a rover, que se locomove bastante. Então, isso aqui é o exemplo da placa de Petri lá que eles colocaram, tá? Bem legal isso. Em relação gene e comportamento social, gente, né? A gente tem muitos insetos com comportamento social. Formigas, cupins, abelhas, né? Então, a gente tem diversos aí. E como os genes, então, né, acabam aí agindo sobre o comportamento social. Outro tópico também bastante discutido tem sido a influência dos genes sobre comportamento social, aquecido pelo velho debate natureza versus criação. Né? Porque a gente tem muito de comportamento, se a gente pensar em seres humanos, né? A gente, então, tem esse comportamento social conforme a gente vai vindo, né? A sociedade do entorno influenciando a gente, né? Enquanto o gene, ele já está dentro da gente, ele tem que expressar, né? Então, vamos ver o que é isso, quem que ganha? Será que um suplanta o outro? Os dois agem em conjunto, né? Então, a controvérsia ainda perdura, pois a relação entre genes, cérebro e comportamento social é complexa nas diversas fases de desenvolvimento do organismo. Em geral, acredita-se que os genes não coordenam diretamente o comportamento, mas contêm a receita para produtos moleculares. E o que a gente falou lá em cima, produtos moleculares são a produção de proteínas, gente. E como a gente já disse, proteínas nervosas que vão lá para o nosso sistema nervoso, né, para o cérebro, que constroem e governam o funcionamento do cérebro através do qual o comportamento vai se expressar. Então, o comportamento social abordado nesse capítulo se refere às interações entre membros da mesma espécie de forma a influenciar comportamento imediato e futuro. Sabe-se que a comunicação é fundamental para o comportamento social, ou seja, a habilidade, então, de produzir, receber e interpretar sinais produzidos por coespecíficos, isso é, por indivíduos da mesma espécie, em diferentes contextos ecológicos. Então, vamos lá, o que foi achado.
Um estudo clássico nessa linha tem sido o quê? A investigação do comportamento de corte, porque é um comportamento, né? Então, que precede o quê? O acasalamento de qualquer inseto, de qualquer animal, outros animais de outras classes, né? De outros filos e tudo mais. Mas aqui em específico, mosca da fruta drosófila, novamente, que é extremamente estudada, né? Então, durante a corte, machos de drosófila, então, emite som produzido pelo batimento das asas e que tem um código temporal vibratório específico para cada espécie. Esse código temporal é de tempo, gente, tá? Então, fica lá, batendo por determinado tempo, então, tá? E é específico para cada espécie dentro desse gênero de drosófila. A gente tem, dentro do gênero de drosófila, a espécie drosófila melanogaster, a drosófila não sei o quê, são espécies diferentes que estão aqui dentro, tá? Mas a gente está falando, então, que para esse gênero, entre as espécies existentes dentro desse gênero, cada macho vai ter, então, um código temporal de batimento, então, vibratório das asas, tá, gente? Então, olha lá, a comparação entre duas espécies do gênero Drosophila resultou na identificação de uma diferença específica do gene període, que é o período, que se correlaciona com os diferentes sons de corte observados nessas duas espécies de Drosophila. Essas diferenças do gene període entre duas espécies de Drosophila deve-se a uma substituição de 5 ou menos aminoácidos, então, na sequência dos genes. Esses aminoácidos, né, gente, são aquelas letrinhas que a gente tem lá, tá? Que é formada por várias letrinhas, tá? As letrinhas do nosso DNA lá, juntas, elas formam aminoácidos, então, né? Então, o que que acontece? A sequência dessas letrinhas juntas, elas leem um aminoácido. E é isso que diferencia. Em uma espécie, tem uma sequência de algumas letrinhas que lê esse período de batimento das asas, enquanto a outra tem outro tipo de sequência de aminoácidos, né? De letrinhas diferentes. E isso vai, então, culminar na diferença, então, desse período de vibração das asas, então, tá? Vamos ver aqui, tá? Subconsequentemente, a transferência de um pequeno fragmento do gene període de decimulans, né? Drosophila simulans, para quem? Para outra espécie, que é Drosophila melanogaster, fizeram isso, então, já que tinha diferença, vamos pegar ali um fragmento, então, do gene, que é o período de tempo, e vamos jogar para o gene lá dentro da melanogaster. Então, fizeram isso e resultou em quê? Em machos de Drosophila melanogástrica produzindo sons igual a da simulans. Olha só que coisa, né? Então, resultados como este ilustram, então, o fato de que a manipulação de apenas parte do gene, nem precisa ser ele todo, aquele gene desse período, né? Às vezes suficiente para causar mudança significativa no comportamento. Nesse caso, relacionado ao comportamento social durante a corte, que é ter os períodos lá específicos de vibração de asa para aquela espécie. Estudos prévios defendem que a teoria de que os insetos da ordem Hymenoptera evoluíram o comportamento social devido a características genéticas como a haplodiploidia, tá? Hamilton argumenta que enquanto os insetos irmãs, né, dentro de outras ordens,
compartilham em média 50% dos seus genes. Então, são iguais. Metade ali dos genes são todos iguais, tá? Enquanto, ó, 50% dos genes. Aqueles que são irmãs dentro da ordem, né? Hymenoptera, então, compartilham 75% pelo fato de que os gametas do pai são todos idênticos, então, tá? Desculpa, gente, acho que eu li errado, né? Então, Hamilton argumenta, então, que insetos irmãos e irmãs dentro de outras ordens, né, que não seja a Hymenoptera, sempre compartilham 50%, enquanto que dentro de irmãs aí, Hymenoptera, né, Hymenoptera é o quê? As formigas, abelhas, né, marimbondos, vespas e tudo mais, eles já compartilham uma porcentagem maior desses genes, 75%. Pelo fato, então, que os gametas, né, do pai são todos idênticos. Normalmente, a rainha, ela vai o quê? Ser fertilizada às vezes, muito mais por um único zagão ali, né, por um único macho. Não que não exista vários machos que a fecundem, né? Isso significa que os genes responsáveis pelas características de comportamento cooperativo são prováveis e se fixam na população. Mesmo que isso envolva outro sacrifício, como o quê? A esterilidade observada nas abelhas operárias, né? Uma vez que o quê? A abelha rainha, ela pode até mesmo ela se autofecundar. Só que o produto, então, dessa autofecundação resulta somente em abelhas operárias, e abelhas operárias são inférteis, né? Alguns autores têm argumentado que as ideias, né, de Hamilton não respondem totalmente como evoluiu a vida social dos himenópteros. Porém, é difícil discordar do fato de que o fenômeno da haplodiploidia desempenhou, no mínimo, um papel fundamental de precursor na condição aí desse comportamento social. Gene e comportamento de defesa. Então, a gente tem aqui, olha, em geral, as abelhas têm sido intensamente estudadas com o objetivo de investigar a influência de genes sobre o comportamento, né? Essa atenção especial às abelhas se deve ao fato, né, delas apresentarem alta uniformidade genética, uma vez que elas são do grupo Hymenoptera, e elas têm, né, 75% de igualdade genética lá, né, dentro da colônia, e proporcionarem a oportunidade de examinar a herdabilidade de padrões comportamentais, aos quais, então, não somente uma propriedade das abelhas individuais, mas de toda a colônia. Por exemplo, então, a produção de estirpes de abelhas melíferas resistente à cria pútrida americana, que nada mais é uma doença causada, então, né, mesmo no período em que as larvinhas estão se desenvolvendo ainda, que é uma infecção bacteriana. E se isso prolifera dentro da colônia, gente, mata a colônia toda, tá? Então, vamos lá. Então, essa infecção bacteriana causada por Paenobacillus larvae, SPP, né? Larve que mata larvas e pupas de Apis mellifera, então. Proveu uma base para estudos comportamentais conduzidos por Rottenbuller, foi observada anteriormente por Park e o Woodrow e Host, né? Que abelhas operárias resistentes
a essa bactéria, então, a essa infecção bacteriana, abriam as células contendo as larvas e as pupas, isso é, né, aqueles casulinhos lá onde elas ficam dentro da colmeia, elas abriam, as operárias abriam então essas células e onde tinha a larva e pupa infectada e tirava elas da colônia para fora e eliminava, jogava. Elas cuidam dessas e quando vê essas que estão infectadas, elas tiram, porque sabe que daí vai também, né, pode emergir aí doente ou infectar a colônia, né? Dessa forma, reduz o nível de infecção. Esse comportamento foi denominado como comportamento higiênico. Em contraste, colônias de abelhas não resistentes a essa infecção bacteriana eram dizimadas, está até escrito errado aqui, tá, gente? Eram dizimadas pela infecção. Por quê? Porque não apresentam, então, o comportamento de higiene, de limpeza, né? Usando uma abelha rainha que cruzou com apenas um zangão, Rottenbuehler obteve colônias F1 do cruzamento entre linhagens resistentes, então, e suscetíveis. Os resultados mostraram que todas as colônias F1 se pareciam com o fenótipo sucessivo, as quais não abriam. Então, as operárias não abriam as células que estavam doentes, gente, tá? Nem das larvas e nem das pupas infectadas. Esse achado sugere que o gene ou genes, né, que estavam ali inativos, ó, que controlam o comportamento higiênico, são recessivos. Por isso que não se expressavam, então, tá? Em estudos subsequentes, 29 colônias foram obtidas pelo retrocruzamento entre zangões F1 com rainhas do fenótipo resistente. Aí sim já quis colocar realmente para ver, né, fortalecer, porque queria que se desse então uma prole, então, que tivesse esse comportamento de limpeza, né, de higiene. Então, colocou ali para fazer esse cruzamento, então, né, com a rainha de fenótipo resistente. Se tal comportamento é controlado por apenas um gene, é de se esperar que a metade das colônias, então, iriam expressar esse comportamento de higiene, né? E a outra metade não. Porém, os resultados mostraram o quê? Que um quarto, 25% das colônias apresentaram, então, o comportamento higiênico. Pouco ainda, né? Sugerindo, então, que o envolvimento de dois locos controle no controle, então, para esse tipo de comportamento de higiene na colônia. Então, dois loci, né, ou locus ali dentro do gene, é que manifestava, então, a expressão desse gene. Caso contrário, não tivesse, então não adiantava colocar, né, a rainha de fenótipo resistente, se não tivesse realmente esses dois locos aí se expressando, tá? Interessantemente, mais adiante, 9 colônias adicionais apresentaram células abertas com larvas infectadas não removidas. Então, essa observação sugere que um loco controla o comportamento da abertura da célula, enquanto o outro loco, gente, controla a retirada da larva infectada. Então, o que acontecia? Nessa outra prole que gerou, né, desse zangão aqui, que era resistente, e também da rainha resistente, até manifestou o ato de abrir ali o casulo, né? Mas não retirava. Então, não adiantava nada também.
porque tem que ter os dois locos, então, os dois genes expressando, seja o de abrir o casulo e o de retirar o casulo. E então, um só estava funcionando, o de abrir, mas o de retirar não. Então, esse comportamento não foi expressado no conjunto todo que deveria ter sido, né? Incrível isso. Então, se essa hipótese é verdadeira, ó, espera-se que a metade de outras colônias, então, originadas do retrocruzamento, deveriam ser homozigóticas para o gene que controla o comportamento de remoção das larvas ou as pulpas aí infectadas, né? Dessa forma, o restante das colônias foram apresentadas com células abertas artificialmente e contendo larvas infectadas. Das 14 colônias restantes, 8 não mostraram o comportamento de remoção das larvas infectadas, enquanto as abelhas nestas 6 últimas colônias removeram 53% e 95% das larvas infectadas. Então, é aceitável a interpretação de que 2 pares de alelos estão envolvidos para o comportamento higiênico, porque ele começa com a abertura, né, da cápsula ali e a retirada. Então, se os 2 alelos não conseguem ali estar presente, ocorre uma coisa apenas, que é somente a abertura, mas a retirada não, tá? Então, aí acaba ficando, né, meio trabalho concluído só. Para a gente ver que incrível que é tudo isso, né, gente? A natureza se expressa, então, por isso que muitas vezes a gente tem colônias, né? A gente vai lá e tem colmeias que morrem todas, devido à infecção realmente desse tipo de infecção bacteriana causada aí nas colônias, tá? Pessoal, vamos ficar por isso hoje nessa aula, tá? E o restante, então, eu acabo passando uma tarefinha, então, para a presença de vocês, ok? O restante aqui, a gente vai conversar ainda, que fala sobre mosaico genético, estudo de comportamento nos insetos, e tem mais algumas coisas, seleção artificial, estudo de comportamento dos insetos, e tem considerações evolutivas, e depois tem uma parte 2 aqui, que a gente vai, aos poucos, aí falando e conversando com vocês ao longo das nossas aulas que nós teremos, ok? Agradeço a vocês, um beijo. Se tiver dúvida, a gente volta a conversar de novo desse assunto aí, tá bom? Abração para todos, pessoal. Até mais.